Ei, tudo bom? Esperar um pouquinho até as pessoas, o Instagram entregar que eu já comecei. Não sei se estão me ouvindo. Mas é um tema que só depois que a gente passa e analisa que a gente começa a perceber, a trazer para a consciência as coisas que a gente faz, que a gente deixa de fazer, E é isso. Vamos ver aqui como que a gente vai fazer. O Instagram hoje está demorando mais. Bom, deixa eu começar. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, sou Fabiana Assunção, jornalista e autora do livro Duas Ilhas. Eu trabalhei no estado de Minas, eu trabalhei em assessoria de comunicação, eu trabalhei em empresas de comunicação na minha vida, até surgiu a oportunidade de ir para Nova Zelândia. E quando eu fui, eu já tinha ideia de fazer um livro quando eu voltasse. Bem estilo. Aí deixa eu tirar aqui a foto. Parar de compartilhar. O livro, quando eu saí do Brasil, eu já tinha o desejo de escrever, de que essa experiência virasse um livro. Eu acho que a gente teve aí Comer, Rezar e Amar, da Liz Gilbert, que virou um sucesso do ano sabático dela. Não era bem um ano sabático, era uma experiência que eu sempre tinha sonhado em viver, não exatamente dessa forma, mas como surgiu e como eu quis, tá? E aí, lendo, esse processo do livro, o livro eu publiquei ele no formato digital na Amazon no ano passado, em outubro do ano passado. Só que esse livro, ele começou a existir em 2013, final de 2013 e 2014. Foi um processo para mim de escrita extremamente doloroso. E eu não entendia muito porquê, Mas foi muito doloroso. E quando eu voltei para o Brasil, eu já não queria voltar.
porque na minha cabeça a dor era da escrita, era pelas coisas que me fizeram voltar. Mas também, quando eu comecei, quando no ano passado eu decidi dar forma para o livro, realmente seguir com ele em frente, e eu fui fazer uma revisão, eu percebi que minha dor também foi antes de ir. E eu não tinha sentido muito. Até que minha mãe leu o livro e quando ela terminou, ela falou assim: nossa, mas você sofreu muito lá. Você passou muita situação ruim. E analisando isso, E depois que ela falou isso, eu comecei a pensar muito em situações, né? Quem quiser saber como os motivos que me levaram aí para Nova Zelândia, como começa essa minha jornada, na Amazon é possível ler um trecho, né, do primeiro capítulo. Mas para mim sempre a minha experiência na Nova Zelândia tinha sido fantástica. E eu vivi muitas situações, né, algumas inesperadas, mas situações que eram repetitivas na minha vida. Então assim, eu só mudei de país. E nessa só mudou de país, a ficha só caiu mais recentemente. Porque eu precisei buscar a minha... Como que eu vou falar? Eu precisei buscar o meu autoconhecimento, eu precisei buscar me tratar para poder entender que eu estava repetindo padrões, independentemente de onde eu estivesse. Eu amei a Nova Zelândia. Eu tive muitas situações fantásticas lá. Mas eu tive muitos processos de dor. Eu tive processos em que eu me senti sozinha. Eu tive desilusões amorosas da mesma forma que eu tinha aqui no Brasil. E quando eu voltei sem querer voltar. Mas ao mesmo tempo meio que dilacerada pelas coisas que tinham acontecido. E mudou totalmente minha vida, né? Eu voltei, fui para outra profissão, fui fazer outra coisa totalmente diferente de tudo que eu tinha feito na vida até então. Então, Duas Ilhas foi um processo de escrita que hoje eu vejo que representa muito a Fabiana. A Fabiana que tentava buscar algo. A Fabiana que tem uma personalidade que cresceu com ela, que veio com ela, mas que ela não tinha consciência. E a Fabiana que estava buscando alguma coisa. Eu tive duas situações duas pessoas que me chamaram a atenção para a mesma coisa, mas de formas diferentes, e que eu na época eu não conseguia assimilar.
Uma foi minha médica, acupunturista, já tinha um ano e meio que eu me tratava com ela. Então ela sabia todos os meus altos e baixos daquele período. E ela me falou: Fabiana, deixa eu te falar, você precisa curar aqui dentro, porque aonde você for, você vai levar o que você sente. Eu pensei, ok, eu vou levar, mas se eu estiver num lugar onde eu vou me sentir mais feliz, as coisas vão ser diferentes. Por engano. E aí, no final, meu último flatmate, ele me fez uma pergunta que já no final que eu falo, já nos meses bem próximos do meu retorno, né? Você veio pra cá fugindo de quê? Fugindo de quê? Eu pensei e respondi pra ele, de nada. Eu só queria uma experiência nova. Eu só queria ser feliz. Naquele momento, eu não percebi que só essa busca pela felicidade já representava uma fuga de onde eu estava. Se eu não estava feliz, e eu estava buscando essa felicidade do outro lado do mundo, eu estava fugindo. Só que naquela época eu não tinha essa consciência de estar fugindo. E aí que vem todas as minhas... hoje a gente já está em maio, então eu publiquei o livro em outubro. Então aí tem 7 meses que o livro foi publicado. E nesses 7 meses, eu tive muita possibilidade de analisar, porque coincidiu também com os meus processos de autoconhecimento, de descobrir quem eu sou, né? E aí eu começo a parar para pensar. Eu não estava legal. Eu já fui, na verdade, eu já fiz essa viagem num estado emocional ou num momento emocional, mental, que não era o ideal. Mas, o que acontece? Eu tinha essa sede de buscar, já que eu não estava feliz aqui, eu queria buscar essa felicidade em algum lugar. E de certa forma eu me senti feliz, até minha mãe me chamou a atenção quando ela terminou a leitura do livro. E aí eu começo a pensar em tudo que eu fiz, em tudo que eu passei. Eu repeti todos os padrões. Todos. Quem for ler o livro, né, ou quem leu, sabe que ali tem um pouco de ficção. Mas eu acho que os meus sentimentos estão expostos ali. E hoje eu penso assim, que vergonha. Que vergonha de eu estar assim naquele momento e de eu expor isso no livro. Então, assim, para mim foi esses últimos meses de análise do livro
Então, eles estão me trazendo uma consciência que eu não tinha quando eu passei por tudo. Né? Porque no fundo, eu amei a minha experiência lá. Foi um processo de muito aprendizado. Mas talvez eu precisava de mais, né? E aí, uma coisa que me chama muita atenção, porque se minha mãe pegou essa questão do que era, né? Nossa, mas você sofreu demais lá. Vem o meu lado do Eneagrama, meu tipo 6, que é que tem na minha personalidade o pessimismo. E eu nunca olhei dessa forma. Né? A Patrícia está falando aqui, não tem que ter vergonha, nossa história é sempre importante. Temos que ter vergonha se de ficarmos parados. É verdade. Né? A partir do momento que a gente está buscando, a gente está dando algum passo à frente. E foram milhares de passos, né? Que são quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância daqui. E o meu tipo do Eneagrama, a minha personalidade, ela também tem o medo. E o medo junto com o pessimismo. E aí eu paro para pensar, poxa, mas eu não posso ser tão medrosa assim. Porque eu fui sozinha, pro outro lado do mundo, com a cara e com a coragem. E conheci gente, trabalhei, penei, e vivi, me sustentei. Adoeci, caí, parei em pronto-socorro. E a questão são as reações, né, que a gente tem. E que hoje eu tenho muita noção de que acredito eu que eu já falei aqui em outras situações que eu já passei, eu passei por um período de depressão. Eu sempre acreditei que a minha depressão ela surgiu na volta. Mas hoje eu acho que eu já tinha um processo leve, suave, quando eu saí daqui. A começar pensando no comentário que a minha acupunturista fez. Né? Eu tinha que curar aqui para eu me sentir bem em qualquer lugar. Senão eu levaria tudo para não... para onde eu fosse, né? E foi o que aconteceu, eu levei minhas experiências de exploração de trabalho, né? De relacionamentos não muito legais. Deixa eu ver aqui, porque estão comentando aqui. Muito comum não valorizar o que temos de melhores e todos temos, somos únicos, verdade. Teve uma coragem muito grande, não, que muita gente não tem nem a metade, eu acho que jamais iria para outro país. Sim, cada um busca coragem de uma forma, né? E no tempo, depois que eu voltei, que eu comecei a trabalhar com a questão de intercâmbio, eu via que o intercâmbio não era para todo mundo. Porque requer muita coragem e muita força de vontade. Porque todo mundo vê as fotos, né? Os lugares que você conhece, as novidades, mas ninguém sabe o que você passou ali. Né? Então, e nem por isso deixa de ser uma experiência bacana. Então, assim, o que eu penso dessa questão, e o Carlos perguntando de que eu estava fugindo e eu não ter tido essa consciência,
Hoje eu vejo muito, através das técnicas de autoconhecimento, de cura, das terapias alternativas, das ferramentas de autoconhecimento, tem trazido muita coisa à tona. Uma delas foi o Enneagrama, que me fez ver o porquê que eu agia de determinada forma. E muitas vezes eu não via, e eu acredito que ainda muitas vezes eu não vou ver que eu estou fazendo isso. Porque isso é muito meu, então é um trabalho contínuo para eu poder transformar uma atitude que é algum sentimento, alguma sensação, algumas reações que são minhas por natureza, mas que eu não preciso delas, porque elas podem me atrapalhar. Né? O Enneagrama me trouxe a questão, nós temos fraquezas e qualidades, né? E as nossas fraquezas a gente tem total possibilidade de trabalhar e usar o melhor que o nosso tipo, a nossa personalidade pode oferecer. E é esse um processo, né? Eu descobri crenças limitantes que eu nem sabia que eu tinha. Eu tive que trabalhar e sei que ainda vou ter que trabalhar muita coisa que eu não sei, eu não sabia, eu não tinha a mínima noção que eu teria, né? Porque está no subconsciente. E uma coisa que eu aprendi também é que assim, gente, o que a gente faz, o que a gente vê é a pontinha do iceberg. O que está por baixo é muito grande. E o que está embaixo, a gente não tem consciência. Mas normalmente é o que está embaixo dessa pontinha do iceberg que vira que transforma a nossa vida toda. E é complicado, né? Porque é um processo. Se eu não tenho consciência disso, como que eu vou mudar? Né? Deixa eu ver aqui, a Patrícia está falando, sabia que depois que você publicou o livro, fiquei com vontade de escrever. Olha como está sendo importante ver sua evolução de lá para cá. Né? E eu já estou querendo escrever outro, eu estou querendo escrever a continuação de Duas Ilhas, mas a visão atual da Fabiana, né? Desse processo de se conhecer, de entender, de buscar ajuda, que eu acho que às vezes o mais difícil é a gente entender que a gente precisa de ajuda e ter a humildade de correr atrás e buscar essa ajuda. Né? Seja como for, seja num médico, seja num psicólogo, seja nas terapias alternativas, seja nas ferramentas, seja no retiro, seja numa religião, seja com um amigo, seja com um coach. Porque é importante a gente entender que a gente vai até um ponto. Para passar desse ponto, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não buscar ajuda, a gente não vai passar dele. E o pior é a gente passar a vida inteira sem saber o que está nos prejudicando. Eu fiz um depoimento para minha professora de Enneagrama e ela estava falando muito o que eu dava de conselho para um tipo 6. Eu ainda vou falar um pouco, né? Eu ainda vou puxar algum vídeo falando dos tipos de Enneagrama. Mas o 6 é o meu, então é o que eu no momento tenho propriedade para falar, porque eu sei exatamente o que é ser um 6. E ela perguntou assim, o que você falaria, né, daria de conselho? E eu acho que o mais complicado
né? A gente não tem consciência do que a gente faz. Eu diria que seria meio que automático. Quando eu estava, né, no processo de identificação do meu tipo de personalidade, eu pensei muito em como que eu ia... tipo assim, eu sou muito igual na maioria das coisas, né? Equilibrada ali no enneagrama, um pouquinho de cada um, mas sempre a gente tem um forte. E eu não conseguia ver essas coisas. Até que eu vi assim, o tipo 6, ele foca no problema. Tanto é que ele é um ótimo analista de risco, né? Se vocês quiserem contratar aí alguém para análise de risco na empresa, contrate um tipo 6. Porque ele vai ver tudo o que pode dar errado. E eu lembro que a gente teve um período aí, né, de crise que reduziu muito o número de alunos da escola que eu trabalhava. E o meu gerente na época falou para mim e falou assim: Fabiana, eu quero que você foque na solução, que você foque na solução, eu preciso de solução. Eu ficava assim, gente, eu tô aqui falando com ele a situação, o cenário, ele tá falando que quer solução. Eu tava vendo. E se ele não falasse isso, e se eu não vier, porque isso também não me acendeu a luz na época, não. Foi me acender a luz na hora que eu estava buscando conhecer a minha personalidade. Na verdade, não era nem a minha personalidade, ela me conhecer. Né? E acabou que o enneagrama foi uma das ferramentas que eu usei. Então, assim, o que eu quero falar, até mesmo para não ficar muito tempo aqui? Descobrir o meu tipo de personalidade e eu acho que vai ser por um bom tempo um fator decisivo no meu processo de mudança, de transformação. Eu falo que vai ser por muito tempo, ou talvez pelo resto da minha vida, porque eu vou estar sempre precisando trabalhar alguma coisa. Né? Da mesma forma, as outras técnicas que eu uso, eu estou sempre precisando trabalhar alguma coisa, porque a gente é ser humano e a gente está em constante evolução. Né? A gente não veio pronto, a gente veio para crescer, para aprender, para evoluir. Eu tenho arrependimentos com relação à minha vida na Nova Zelândia? Talvez, acho que sim. Como eu fui com um projeto, né, de 2 anos mesmo e voltar, quando eu decidi voltar, quando estava perto de eu voltar para o Brasil, eu não tinha programado nada para ficar. E eu já não queria voltar. E olha aí, né? Quem leu meu livro achou que eu passei muito perrengue, que eu sofri muito lá. E eu não queria voltar. Eu acho que, além de tudo, meu sofrimento lá estava melhor do que os meus sofrimentos daqui. Pelo menos era a minha consciência na época. Podia ter feito diferente? Não. Com a consciência que eu tinha naquele momento, eu não teria condição de ter feito nada diferente. Com a consciência que eu tenho hoje, sim. Talvez não conseguiria mudar muita coisa, não. Porque o processo de transformação, ele é contínuo, né? Então, assim, eu ainda não acredito que eu esteja no meu ponto mais evoluído. Eu estou no processo. Mas eu sabendo que eu estou no processo, muitas coisas que eu fiz, ou que eu procrastinei, ou que eu deixei de fazer lá, talvez eu tivesse feito desde o primeiro dia.
né? Com relação às pessoas que estão do nosso lado, que aí a gente não tem muito controle, elas não estariam eu acho que teria sido igual. Talvez não tivesse dado muita atenção para algumas coisas, ou não teria sofrido por outras. Talvez eu teria encarado de uma forma diferente a situação. Mas isso é o talvez, eu nunca vou saber. O que eu sei é o que eu fiz lá, o que está no meu livro, na consciência que eu tinha lá, eu não tinha como fazer diferente. Hoje, com a consciência que eu tenho, sim, eu poderia ter feito muita coisa diferente, mas lá eu não tenho como mudar. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que vem? Autoconhecimento vem para a gente mudar daqui para frente. E se eu quero mudar, eu tenho que buscar uma forma de encontrar essa mudança. Se eu quero que o mundo mude à minha volta, quem tem que mudar sou eu primeiro. Né? Então, toda mudança começa de dentro para fora e não de fora para dentro. E foi isso que eu estava buscando quando eu fui para Nova Zelândia. Estava querendo a mudança de fora para ir para dentro. Inconscientemente, era isso. Né? E aí, a importância da gente acolher nossas dores, né? Acolher o que a gente faz, acolher nossas atitudes, acolher nossas emoções, porque também não adianta eu ficar me xingando, tipo assim, se eu soubesse isso, se eu fizesse... Não fiz, acabou. E isso não é só para a viagem, né? Para a história do livro de Duas Ilhas. É para a história da nossa vida. Jamais, assim, eu acho que é muito difícil a gente tomar, no futuro, a gente pensar numa decisão que a gente tomou no passado, que a gente ia fazer diferente. A gente não ia, porque era o que a gente dava conta. Da mesma coisa, não dá pra gente cobrar dos nossos pais algumas mudanças, porque era o que eles deram conta de passar pra gente. Era a experiência deles. Né? Então, eu sempre lembro quando eu falo, tipo, quando eu tava com uns 15 anos, eu tava para ir fazer um intercâmbio de 1 ano de high school nos Estados Unidos. E não vem o caso agora, eu não fui, não vou prolongar isso não. Minha avó, no intuito de me consolar, ela falou comigo assim... minha filha, preocupa não, você não ia dar conta de passar fora esse tempo todo, não. Você não, né? Eu sempre fui criada sem precisar lavar as coisas, cuidar de casa, e lá fora, né, a realidade é diferente. E só de pensar que eu fiz esse processo de sair, mudar, me sustentar, morar num país diferente, cuidar de tudo, limpar, lavar, e fora que, sério, gente, teve casas que eu morei que a limpeza era terrível, então eu tive que dar um banho de limpeza lá. Então, o que acontece? Eu penso muito nessa questão, né? Eu mudei um padrão inconscientemente. Quando eu viajei eu não tinha isso. Falo que hoje eu vejo que essa fala da minha avó, na época da minha adolescência, isso causou alguns, colocar entre aspas, atrasos ou crenças ou limitações na minha vida. E, querendo ou não, né, essa minha saída e essa minha ida e esse livro, eu venci essa crença. Né? Eu provei para mim mesma
que eu dava conta, né? E dei. E muita gente não dá, porque não é simples, mas é fantástico, né? Então, assim, eu queria muito falar da importância, né, de como foi publicar o Duas Ilhas ano passado. Foi um marco muito forte para mim, porque sempre foi um sonho publicar um livro, mas mais do que isso, foi um abrir de cortinas, né? Ver como eu agi, como eu senti, né? Reler o que eu passei, com a consciência de hoje, tá fazendo toda a diferença para mim, né? E até mesmo para me ajudar mais nesse processo de transformação. Então fica aqui a dica, né? Procurem se conhecer, seja da forma que for, procure ajuda para isso, né? Muito importante, não julgue, não se julgue, não julgue o outro, porque cada um carrega ali a bagagem dele e a gente não sabe o que tem por trás, tá? Então, respeitar o outro, isso foi uma coisa que eu aprendi muito lá, que a gente precisa saber lidar com as pessoas, né? Saber que cada um tem alguma coisa por trás que a gente não viu, uma criação, um peso, a gente não sabe o que se passa na cabeça nem na casa de cada um, né? Então, não julgue as pessoas, procure entender. Por mais que queira ajudar dando uns toques, veja, analise se aquele toque vai, porque se a pessoa não estiver aberta, não vai funcionar. E melhor, né? Se a pessoa pede, ela já tá ali pronta para receber qualquer coisa, se ela pergunta. Se ela não pergunta, talvez ela não vai receber da melhor forma possível, né? Então, procure se conhecer e procure evoluir sempre. E se quiser, o livro Duas Ilhas está na Amazon, na versão e-book, na versão digital. E se quiser, né, saber como que foi minha experiência e ver se realmente foi tão sofrida como a minha mãe viu, e eu vi de uma forma totalmente diferente, mas enfim, cada um puxa o que tem que puxar e de repente, em virtude da minha personalidade também, eu posso ter focado mais nos problemas, né? Mas como é um drama, é um romance, não tem problema ter isso não, tá? Um beijo, fiquem com Deus, obrigada. Paty, se você estiver aí, obrigada. Eu vi que algumas não consegui ler tudo, mas a construção do agora, né? Vida que segue para a construção do agora, é isso mesmo. Beijo no coração, fiquem com Deus.